Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos tratar sobre esse tema aqui, ó, o quadrado da diferença de dois termos. Tudo bem? Então veja, vamos primeiro discutir um pouco, conversar, analisar esse tema para nós podermos abordar ele de forma que faça sentido. Então vamos começar aqui, ó, dando um sentido para o tema, tudo bem? Então veja, nós já aprendemos que se você tem 3 ao quadrado, nós sabemos que o 3 é a base dessa potência, e sabemos também que o 2 é o expoente da nossa potência. Tudo bem? Até aqui todo mundo lembra. Potência, existe a base e existe o expoente, né? Esse conjunto aqui é a nossa potência. Tudo bem? O que o expoente significa? Bem, o 2 significa, o expoente 2 significa que eu vou pegar a base, que é 3, e multiplicar ela por ela mesma quantas vezes? 1, 2. Por que 2 vezes? Porque o expoente aqui é 2. Então eu tenho 3 vezes 3, 9. Então 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9. Tudo bem? Até aqui tudo tranquilo, ok? Agora, imagine, por exemplo, que você tem a seguinte situação, veja. 4 menos 1 ao quadrado. Aqui o exemplo 1, aqui o exemplo 2. Veja, imagine que você tem 4 menos 1 ao quadrado. Como você resolveria? Porque veja, no exemplo 1, a nossa potência, a base da nossa potência aqui, ó, era formada por um único termo. Mas nessa potência, a base é formada por dois termos. Tudo bem? Eu tenho 4 e tenho 1. Então veja que a base agora, ela não é formada apenas por um termo, como era aqui. Eu tenho dois termos. Talvez você me diga, sim, Daniel, mas aqui eu posso fazer 4 menos 1, vai me dar 3. O expoente continua valendo. E isso vai ser 3 vezes 3, que ainda vai dar 9. E o raciocínio está correto, perfeito. Entretanto, quando nós passarmos para outros assuntos, né, mais avançados um pouquinho, nós vamos perceber que várias vezes na matemática vai surgir potências de expoente 2 e base formada por mais de um termo em que eu não conheço o outro termo. Por exemplo, 4 menos x ao quadrado. Veja que o x aqui ele representa um valor que a princípio não é sabido, ou seja, nós não conhecemos o valor de x. Então eu não posso dizer que 4 menos x é 2, é 3, é 5, não sei. Então veja então que nesse caso nós precisamos desenvolver uma estratégia para conseguir resolver essa potência mesmo sem conhecer o valor de x. Tudo bem? Mas veja que aqui nós dissemos que o expoente ele representa o número de vezes que a base tem que ser multiplicada ela por ela mesma. Veja que aqui eu não passei por uma outra matemática, ainda é a mesma matemática, as mesmas regras continuam válidas. Então veja, a base mudou, antes era apenas um termo, agora nessa nova base eu tenho dois termos, mas o expoente continua representando a mesma coisa. Então, se eu tenho 4 menos x elevado ao quadrado, isso significa que eu tenho que pegar a minha base, que é 4 menos x, e multiplicar ela por ela mesma. Quantas vezes? 2 vezes, porque o expoente é 2. É a mesma regra daqui. Tudo bem? Então veja que nós poderíamos desenvolver da seguinte maneira. Veja. Usando a propriedade distributiva. Então veja, o 4 ele vai multiplicar o 4 do outro parênteses. O 4 vai multiplicar o x no outro parênteses. Então veja, vai ficar assim. Ó. 4 vezes 4, 16. 4 vezes... Agora observe um detalhe, veja, esse primeiro 4 aqui ele é positivo, o segundo 4 é positivo. Na multiplicação, sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Então veja, 4 vezes 4 é 16 positivo.
Agora veja aqui, ó, 4 vezes menos x. Veja que o 4 é positivo e o x é negativo. Na multiplicação, sinais diferentes, o resultado é negativo. Então vai ficar assim, ó, menos 4x. Tudo bem? Agora nós vamos fazer assim, ó. O menos x vai multiplicar o 4 e depois o menos x vai multiplicar o menos x. Tudo bem? Então veja, menos x vezes 4, então veja, o x é negativo e o 4 é positivo. Na multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. Então menos 4x. Agora veja, menos x vezes menos x. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. Então é mais. Veja que x vezes x é a mesma coisa que x ao quadrado. Veja aqui, ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, então x vezes x é x ao quadrado. O resultado só deu positivo porque os dois têm o mesmo sinal, veja. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. Aqui positivo, tudo bem? Mais. Agora veja, vamos organizar aqui, veja, vai ficar assim, ó, 16, não tem ninguém semelhante a ele. Agora veja que o 4x aparece aqui e aparece aqui. E aqui é 4 acompanhado de x elevado a 1, 4 acompanhado de x elevado a 1, ou seja, esses dois termos têm a mesma parte literal, então eles são semelhantes, né? Então eu posso fazer, ó, na soma e na subtração acontece assim, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então o sinal vai ser conservado, que é menos 4 com 4, 8x. Tudo bem? Não tem ninguém semelhante ao x ao quadrado, então ele baixa para cá, veja. Então veja que o resultado dessa potência, o desenvolvimento dessa potência, onde o expoente é 2 e a base é formada por dois termos, e entre eles o sinal aqui é de menos, vai ficar dessa forma, ó, 16 menos 8x mais x ao quadrado. Agora vamos tentar generalizar essa ideia para um modelo. Então veja, vemos aqui, ó. Vamos separar aqui. Imagine agora que nós temos aqui, ó, uma potência em que o nosso expoente é 2. Então, aprenda a observar os detalhes. Veja, nós temos uma potência, existe uma base aqui e existe um expoente. O expoente é 2. A base é formada por dois termos, onde existe um primeiro termo e existe um segundo termo. Tudo bem? Entre esse primeiro termo e o segundo termo, o sinal agora é de menos. É negativo. Então veja, o que nós estamos estudando aqui é o que? O quadrado. Por que o quadrado? Porque o expoente é 2. Tudo bem? Toda vez que falar o quadrado, você lembra, é 2. O expoente da potência é 2. Da diferença. Por que diferença? Porque o sinal que vai vir aqui entre o primeiro termo e o segundo termo é negativo. De dois termos. Por que dois termos? Porque nesse modelo de potência, a base ela sempre vai ser formada por quantos termos? Por dois termos. Vai existir um primeiro termo e um segundo termo. Tudo bem? Então o assunto de hoje é o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado porque o expoente sempre vai ser 2. Diferença porque lá na base, entre o primeiro e o segundo termo, o sinal é menos. E dois termos porque a nossa base aqui vai ter sempre dois termos. Tudo bem? Então o assunto de hoje é o quadrado da diferença de dois termos. Como que nós resolvemos? Veja. Da mesma forma que eu fiz aqui no exemplo 3, é o que nós vamos fazer aqui. Veja. O expoente, ele representa o quê? O número de vezes que a base tem que ser multiplicada ela por ela mesma. Então vamos lá, vai ficar assim, ó. A menos B vezes A menos B. Tudo bem? Vou continuar aqui embaixo, veja. Assim como eu fiz lá, eu vou usar a propriedade distributiva. Então veja, esse primeiro termo multiplica o primeiro do segundo parênteses e depois ele multiplica o segundo do segundo parênteses. Tudo bem? Então vai ficar assim, veja, A vezes A é A ao quadrado, regra da potenciação, né? Conserva a base, somos expoentes. O expoente do A aqui é 1 e do A aqui também é 1. Como a base é igual, eu conservei e somei o mais 1, 2, tudo bem?
Veja também que o A é positivo, sinais iguais e o resultado é positivo. Agora veja, A vezes B. O A é positivo, o A aqui é positivo e o B é negativo. Na multiplicação, sinais diferentes, o resultado é negativo. AB. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer com o B, veja. Menos B vai multiplicar o A, e depois o menos B vai multiplicar o outro B. Tudo bem? O segundo termo do segundo parênteses. Então, veja. B vezes A. O primeiro é negativo. O primeiro valor aqui, né, o B é negativo e o A é positivo. Na multiplicação, sinais diferentes, o resultado é negativo. A vezes B. Tudo bem? Veja que a ordem B vezes A ou A vezes B não interessa, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, tudo bem? Não altera, ou seja, se eu multiplicar, não importa a ordem, vou ter sempre o mesmo resultado. Vamos agora aqui, veja, o B aqui é negativo e aqui também o B é negativo. Ou seja, na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. B vezes B é B ao quadrado. Veja agora que não existe nenhum termo semelhante a A ao quadrado. Não tem, então eu vou conservar ele aqui, ó, A ao quadrado. Veja agora que o segundo termo e o terceiro termo, eles são semelhantes. Por quê? Aqui eu tenho AB, AB. O expoente do A é 1, o expoente do A aqui é 1. O expoente do B aqui é 1, do B também. Então veja, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então vai ficar assim, menos 2A vezes B. Tudo bem? O B ao quadrado não tem nenhum termo semelhante com ele, então eu vou conservar aqui. Ok? O que eu quero mostrar para vocês? Que toda vez que você se confrontar com o quadrado da diferença de dois termos, ou seja, com uma potência, onde a base é formada por dois termos, e o sinal que existe entre esses dois termos é negativo, e o expoente for 2, o resultado sempre vai ser esse daqui, veja. O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Tudo bem? Conseguiu perceber? Então veja, o quadrado do primeiro. Por que, Daniel, que eu preciso memorizar essa relação? Porque, veja, se você memorizar esse passo a passo aqui, você poderá sair dessa expressão aqui. Você poderá, por exemplo, olha, quer ver? Ó? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, se nós aplicarmos a regrinha no exemplo 3, ó, 4 menos x ao quadrado. Veja, o expoente é 2, a base tem dois termos e o sinal que está entre os dois termos é negativo. Então esse é um quê? É um exemplo de quadrado da diferença de dois termos. Veja, o que nós concluímos? Que o resultado sempre vai ser o quê? O quadrado do primeiro. Então está aqui, ó, 4 ao quadrado, que eu já vou até colocar direto aqui, ó, para você ver que eu vou chegar nesse resultado aqui instantaneamente. Ó. O quadrado do primeiro, então, é 4 ao quadrado, que é 16. Menos, é a regra aqui, ó, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 4, 8 vezes x, 8x. Mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Então, x ao quadrado. Veja que se você memorizar, aprender essa relação, x ao quadrado, quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, você consegue pegar um quadrado da diferença, tudo bem? E já ir direto para o resultado, sem ter que estar reescrevendo a base duas vezes, sem estar usando propriedade distributiva, sem estar organizando os termos semelhantes. Então veja que da potência eu consegui sair direto para o resultado. Veja que aqui, ó, eu precisei reescrever as bases, usar a propriedade distributiva, precisei reorganizar aqui para poder chegar aqui no resultado. E sabendo a regra aqui, ó, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais do quadrado do segundo, me permitiu pegar um quadrado da diferença e já ir direto para o resultado. Tudo bem? Pegou a ideia? Vamos então fazer 3 questõezinhas que eu selecionei aqui. Vamos lá. Vamos aqui então, veja. Ó. Primeiro exemplo que eu trouxe aqui é a letra A, veja. Vamos analisar e ver se esse exemplo ele se encaixa no que nós vimos lá, veja.
é uma potência onde o expoente é 2, tá ok? A base é formada por dois termos, tá ok? E o sinal que está entre esses dois termos, entre o primeiro termo e o segundo termo, é negativo. Olha, quadrado da diferença de dois termos. Opa, é isso mesmo que a gente está estudando. Então vamos lá. Como é que resolve? Lembre-se, eu vou colocar uma colinha aqui no lado. Ó. A mais B ao quadrado. Isso é o quadrado do primeiro. Opa, não é mais, gente. Desculpem. É menos. Vamos lá, então assim, veja. A menos B ao quadrado. Vamos lá. É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Então veja. O que nós temos aqui? Ó? O quadrado do primeiro. Quem é o primeiro termo? É x, então é x ao quadrado. Menos, veja que a regra diz que é menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Veja que eu só estou repetindo a regra. Então nós vamos ficar, veja, x ao quadrado é x ao quadrado. Ó, menos 2 vezes x é menos 2x. Vezes 2 vai me dar menos 4x. Mais 2 ao quadrado, nós sabemos que é 2 vezes 2, é 4. Pronto, veja, conseguimos resolver um quadrado da diferença rapidamente. Eu poderia ter feito ainda esse passo a passo aqui do meio e do aqui, já colocado direto. Quer ver? Veja aqui, ó. Vamos aqui, ó. O que a regra me diz? Quadrado do primeiro. Então, quanto é o quadrado de 2x? 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x ao quadrado. Então, veja, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, veja. 2 vezes 2x é 4x, vezes 1, 4x. Mas, perceba que nessa expressão, o primeiro termo, como aqui é menos, o primeiro termo é negativo e o segundo é positivo, tudo bem? Mais o quadrado do segundo, veja, 1 ao quadrado, 1. Percebeu? Se você aprender essa relação, se ela passar a fazer sentido para você, então toda vez que você vê ó, uma potência onde o expoente é 2, onde a base é formada por dois termos, onde o primeiro, a base é formada por dois termos, que existe um primeiro termo e um segundo termo, que o sinal entre eles é negativo, você pode usar essa relação e sair da potência já direto para o resultado. Se no começo você sentir um pouquinho de dificuldade, você pode fazer passo a passo, não tem problema. Então vamos lá, veja, ó, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo. Eu coloquei parênteses porque aqui é uma fração. O expoente ele vale para o numerador e vale também para o denominador, tudo bem? Veja, x ao quadrado, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 1 é 2x. 2x dividido por 2 vai dar menos x, tudo bem? Mas, veja, 1 ao quadrado vai me dar 1, 2 ao quadrado vai me dar 4. Então pronto, ó. Resolvemos de forma mais rápida e objetiva o nosso quadrado da diferença de dois termos. Tudo bem? Espero que eu tenha conseguido explicar de uma forma clara, objetiva, que tenha feito sentido para você o porquê vale a pena estudar o quadrado da diferença. Tudo bem? Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.